Olá, tudo bem, quinto ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente dá início, então, à nossa videoaula que inicia o conteúdo do terceiro bimestre, certo? E aí, para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer duas perguntinhas para vocês. Vocês escutam rádio? Vocês têm o hábito de ouvir rádio aí na casa de vocês? Caso vocês escutem, o que vocês gostam de ouvir no rádio? Música, notícia? Pensem aí e depois mais pra frente a gente vai voltar a falar sobre isso, ok? Então agora, pessoal, vocês já puderam perceber que o assunto de hoje, dessa aula de hoje, é a rádio, certo? Então, pra gente falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da história do rádio, certo? E aí, pra gente falar um pouquinho da história do rádio, a gente vai ter que fazer uma volta no tempo e a gente vai para um período, para uma época onde não existia internet, onde a tecnologia ainda era muito precária, ela estava evoluindo, estava se desenvolvendo, mas as pessoas precisavam de informação, certo? E o homem precisava descobrir um meio de levar informação de maneira rápida para diversos lugares. E aí então nasce a rádio, criada por um italiano que desenvolve um sistema em que ondas sonoras conseguem levar a informação num tempo super rápido para diversos lugares. Muito bem. Pessoal, isso é incrível, porque a partir daí começam-se a desvendar novos meios de tecnologias, certo? E o rádio foi, nessa época, um dos veículos de comunicação mais importantes, porque ele tinha essa capacidade de levar informação para diferentes lugares em um curto período de tempo, certo? E aí, a gente para pensar que, como nessa época não existiam muitos recursos tecnológicos, como nós já dissemos, nem sequer as televisões ainda eram comercializadas, né? Então não eram todas as pessoas que podiam ter acesso à televisão e então as pessoas precisavam de algo para se entreter. E a rádio, ela tem essa funcionalidade também, não só apenas de levar informação para as pessoas, mas também de ser um meio de lazer, de entretenimento. Porque daí naquela época, como não haviam as televisões tão acessíveis, existiam as telenovelas. Então as pessoas acompanhavam através da rádio, capítulo por capítulo, dia a dia, de novelas, que eram muito interessantes. E aí a gente para pensar, e eu pergunto para vocês, o que a rádio ela tem de mais importante? É a voz, o recurso da voz, porque é através da voz que nós conseguimos ouvir essas notícias, que os locutores eles conseguem nos passar emoções, a música ela consegue ser transmitida, certo? E a música tem essa capacidade também sonora de nos deixar mais alegres, ou mais tristes, ou mais pensativos. Então veja como é importante a rádio na nossa vida. E aí, pessoal, a gente vai falar agora também um pouquinho sobre os aparelhos, porque os aparelhos de rádio eles também foram evoluindo com o tempo. Então, se a gente for pensar lá no tempo da nossa vovó, nesse período em que não existia mesmo a televisão e que o rádio era utilizado como o veículo principal de comunicação, a gente vai ver aqueles rádios que tinham só os botõezinhos com as frequências, que captavam a frequência e aí passavam a informação que tinha nas rádios antigas. E aí, com o passar do tempo,
os aparelhos também foram evoluindo. E aí, então, foi incluído no aparelho de rádio o toca-disco, onde a gente pode tocar aqueles LPs antigos, aqueles discos de vinil. Pode perguntar aí pra vovó, pro vovô, pra mãe de vocês, pro pai de vocês, que com certeza eles já tiveram essas bolachas que nós chamamos, que são os discos de vinil. E aí o aparelho foi evoluindo e tivemos então os toca-fitas. Depois dos toca-fitas nós tivemos mais uma evolução e tivemos o CD. Depois do CD o aparelho evoluiu, a tecnologia evoluiu e aí então nós tivemos os iPads e nós pudemos então conectar cabos USB, pendrives e hoje nós escutamos rádio no nosso celular. Então vejam como a tecnologia evoluiu nesse período de tempo. Muito bem, pessoal. Mas então, para voltar àquele início lá da aula, quando a gente estava falando, quando eu perguntei para vocês se vocês têm o hábito de ouvir rádio, o que vocês mais gostam de ouvir na rádio, agora que a gente já sabe um pouquinho da importância desse aparelho e desse sistema que é o rádio, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta de ouvir na rádio, certo? Então, pessoal, eu gostaria que vocês anotassem aí, num caderninho, o que vocês achariam interessante para uma rádio que nós mesmos fôssemos criar. O que teria na rádio de vocês? Que tipo de notícia? Que tipo de música? Que tipo de informação? Pensem um pouquinho aí e vão anotando num papelzinho e depois vocês vão contar nas próximas aulas para a Prof. Rafa o que vocês teriam, o que teria de interessante na rádio de vocês, ok? E aí, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as transmissões e os locutores da rádio. Porque a gente ouve rádio, a gente escuta, como eu já disse, notícias, músicas, mas a gente escuta pessoas falando, entrevistas, locuções esportivas, que são muito legais. A gente ouve também os jingles, que são aquelas propagandas, aquelas musiquinhas breves que muitas vezes ficam grudadas na nossa cabeça. Então tem uma série de informações que compõem uma rádio, certo? E aí, para quem tem apostila, se a gente der uma olhadinha lá na página 5, a gente vai ver um exemplo ali de uma locução esportiva, que é muito interessante. Então, quando a gente está ouvindo lá um jogo da Copa do Mundo ou do nosso time querido e a gente está escutando ele pelo rádio, a gente tem um tipo de emoção diferente, porque a gente está só ouvindo aquela informação e a empolgação na voz daquele locutor. E aí, quando a gente vê um jogo ao vivo, a gente tem um outro tipo de emoção. Quando a gente vê um jogo pela televisão, a gente tem um outro tipo de emoção, certo? Então, pensem aí, qual que é a mais emocionante de todas? Depois vocês me contam também isso. Mas tudo bem. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá na página 5 e nós temos um balãozinho lá saindo do desenho da cabecinha do locutor lá, que é uma locução esportiva. A prof vai ler rapidinho aqui, porque depois vocês vão entender o que a gente vai fazer com esse texto. 37 minutos do segundo tempo. Prepare seu coração. Olha a ponta esquerda, Juninho. Sempre valente, em velocidade. Vem descendo pela grande área. Vem com tudo. Juninho dribla Fabinho. E prepara para o chute. Chuta! Salva o goleirão, Edu! Mais um lance perigoso e o time rubro-negro que parou na muralha do gigante arqueiro alviverde. Pessoal, dependendo da forma como a gente lê um texto, a gente transmite uma emoção. A Prof. Rafa agora não foi muito emocionante, né? Mas é porque era só pra gente ouvir o texto. E para eu explicar para vocês a atividade que eu vou encaminhar nessa aula de hoje. Eu quero que vocês peguem esse texto que a Prof. Rafa leu agora e vocês façam uma locução esportiva muito emocionante, certo?
Então vocês vão gravar um áudio aí com a ajuda do celular de vocês e vão mandar lá pro WhatsApp da Prof. Rafa. Então lembrem-se de que vocês precisam ter muita emoção na voz para conseguir passar esse momento tão importante ali da jogada, certo? Então, pessoal, a atividade da aula de hoje é a seguinte: vocês vão gravar um áudio e vocês vão enviar esse áudio para a professora por e-mail. Lembrando que na descrição do e-mail deve ter o seu nome, a sua turma e também atividade 1, terceiro bimestre, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá para a Prof. Rafa. Então, super beijo a todos e até a próxima aula.